Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Railda, de Matemática, e na aula de hoje nós começaremos com uma retomada sobre números racionais. E quais que seriam os objetivos da aula de hoje? Acompanhe aqui comigo. Então, nós vamos retomar as operações matemáticas com os números racionais. Nós vamos resolver situações, problemas também envolvendo esses números racionais. Vamos pensar um pouquinho. Você já percebeu que na adição, na subtração ou na multiplicação de números inteiros, o resultado será sempre um número inteiro? Mas e na divisão, como será esse resultado? Aqui nós temos alguns exemplos, onde nós temos aí, usando a adição, 3 mais 6 igual a 9, 5 menos 12 igual a menos 7, e 29 vezes 4 igual a 116. No entanto, isso não acontece na divisão. Por exemplo, existe existe algum número inteiro x tal que 4 vezes x igual a 15? Então, o que a gente fará neste caso? A gente vai usar então os números racionais. No exemplo, existe um número inteiro x tal que 4 vezes x igual a 15. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma divisão, onde eu tenho uma pequena expressão, uma equação de primeiro grau, eu vou isolar esse meu x e saberei qual é o resultado procurado. Então, pegando o 4 e dividindo pelo 15, nós teremos um número inteiro 3,75. Então, esse número 3,75 pertence, aos números racionais, aonde temos a simbologia pela letra Q. Então, esses números racionais, o que eles têm dentro do conjunto dos números reais? Então, sendo A e B números inteiros, aonde tem que ser o B diferente de zero, denomina-se número racional a todo número de forma A dividido por B. Então, eu tenho uma divisão ou uma razão também. Aqui nós temos o desenho onde temos o conjunto dos números reais. Então, estão os naturais, os racionais e também os irracionais. Os racionais também, eles formam, são os números na forma tanto fracionária quanto decimal. Então, isso é para a gente relembrar aí o que são os números racionais dentro do conjunto dos números reais. Agora, observe as operações com frações. Então, nós temos na primeira adição e subtração. Então, observe que os denominadores são iguais. Então, quando eu tenho fração com denominadores iguais, eu apenas repito o denominador e, no caso, aqui eu tenho uma adição. Então, 1 mais 3 igual a 4. Mesma coisa vai acontecer se eu tiver uma subtração com denominadores iguais. Eu vou repetir o denominador e vou fazer a subtração do numerador. Aqui no segundo caso, eu tenho, então, denominadores diferentes. Então, o que acontece com denominadores diferentes? Aí eu já tenho um caminho um pouquinho diferente a seguir para conseguir fazer este cálculo. Primeiramente, eu vou utilizar o MMC. Então, vamos relembrar um pouquinho o que é o MMC. Mínimo múltiplo comum. Então, após eu achar o MMC, que no caso aqui dessa adição de 2/3 mais 1/5 é 15. Eu tenho uma regrinha específica, que eu vou pegar e dividir o número que eu achei, pelo MMC, que no caso é o 15. Então, eu vou utilizar o 15, vou dividir pelo 3 e multiplicar pelo numerador. Então, fica 15 dividido por 3 vezes 2. Então, vai me dar 10. Mesma coisa na segunda operação. 15 dividido por 5 multiplicado por 1. Então, observe que, a partir do MMC, eu consegui colocar num denominador comum. Assim, eu consigo fazer daí a adição das frações. Então, relembrando, se eu tenho denominadores iguais, basta eu repetir o denominador e fazer a adição ou subtração conforme o exercício está me perguntando. Se eu tenho denominadores diferentes, primeiramente eu vou então fazer o MMC e depois eu vou aplicar a regrinha.
Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Assim eu vou ter um denominador comum, consigo daí efetuar a operação. Neste caso aqui, ela fica 13/15. Não tenho mais também como simplificar esta fração. E quais casos ainda eu tenho também? Multiplicação. Então, relembrando que quando eu tenho multiplicação de frações, basta eu fazer numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, no caso aqui deste exemplo, 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 7 é 21. Então, muito tranquilo em relação também à multiplicação de frações. E na divisão, como é que isso funciona? Vamos relembrar lá também. Na divisão, eu vou repetir a primeira fração e vou inverter a segunda fração. Então, no caso do exemplo aqui, meio dividido por 5/3. Observe que eu repito a primeira, porém inverto a segunda, aí multiplicando. Então, no caso aqui, 3/5. Aí basta eu fazer a multiplicação de numerador com numerador, denominador com denominador. Da mesma forma aqui, não consigo fazer a simplificação, porque não são divisores comuns, certo? Ainda quais as outras operações com frações eu tenho? Na potenciação. Então, o que eu devo fazer na potenciação? Eu vou elevar, tanto o numerador quanto o denominador da fração ao expoente da. Então, aqui eu tenho um exemplo, 3/5 elevado ao quadrado. Então, o que vai acontecer? Eu vou elevar ao quadrado tanto o 3 quanto o 5. Aí basta eu resolver. Lembrando que não é 3 vezes 2, e sim 3 vezes 3. Que esse númerozinho em cima chama-se expoente e eu tenho que multiplicar a minha base de acordo com o meu expoente. Então, por isso que 3 vezes 3 é 9, 5 vezes 5, 25. Não esquece disso, tá? E na radiciação, quando eu tenho raiz quadrada, como é que faz? Então, observe o exemplo aqui, ó. Eu tenho 25 sobre 36/2. Primeiramente, então, eu vou deixar cada um dentro da raiz. Então, raiz de 25 é o 5 e raiz de 36 é o 6, né? Lembrando que raiz quadrada é o quadrado perfeito, eu tenho que multiplicar o mesmo número 2 vezes. Então, no caso, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36, tá? Agora, nós vamos, então, fazer um exemplo, um exercício aí para a gente praticar. Então, eu vou ler todo o exercício e assim eu vou te dar um tempo aí para você tentar resolver. Então, acompanhe comigo o exercício. No dia de lançamento das vendas de um prédio com 72 apartamentos, 1/3 desses apartamentos foram vendidos e 1/4 foram reservados. Calcule, letra A quantidade de apartamentos vendidos e reservados. Letra B, a fração que representa a quantidade de apartamentos que não foram negociados neste dia. Então, com essa revisão que a gente já fez, com todas as etapas, eu tenho certeza que você tem capacidade muito fácil de resolver. Então, anote no seu caderno, que é sempre importante ter o enunciado, resolve, que nós já retornamos com a resolução completa.
Vamos fazer então a conferência do exercício? Então, ele pedia, né, na letra A quantidade de apartamentos vendidos e reservados. Então, lembre que 1/3 de 72. Então, basta eu fazer, né, a multiplicação, 1 vezes 72. Quando eu não tenho nenhum número aqui embaixo, ó, ele é o próprio 1. Então, ficou 72 dividido por 3, 24 unidades. E 1/4 de 72 da mesma forma. Então, 72 dividido por 4 igual a 18. Tá? Então, vendidos e reservados. E na letra B, a fração que representa, né? Então, eu tenho 1/3 dos vendidos, 1/4 dos reservados. Lembre que temos aqui denominadores diferentes. Tenho que fazer o MMC e daí divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Não esquece da regrinha. Então, neste caso, me deu 7/12. Então, apartamentos sem negociação. Então, eu pego o inteiro, né? E vou tirar da porcentagem aqui dos apartamentos negociados, que eu somei 1/3 com mais 1/4. Então, neste caso, ainda me sobrou 5/12, certo? Dentro das representações do número racional, existem 3 possibilidades em relação à representação decimal de um número racional. Então, eu tenho aqui uma fração negativa, né? -6/2, me dá um valor de -3. Então, ele é um número inteiro e é racional. 1/8 é uma divisão, então é um número inteiro decimal finito, né? E racional também. E eu tenho também os que são infinitos, ou também que a gente chama de periódico. Então, essa representação também é conhecida, né, como a dízima periódica, relembrando, né? Nela sempre ocorre alguma sequência finita de algarismos que se repetem indefinidamente. Então, essa sequência ela também é denominada de período. Aqui neste aquecimento, eu vou querer aí que você também anote no seu caderno para que a gente aí volte para conferir o resultado. Então, calcule para responder. Quanto preciso somar a 20,35 para completar 3 inteiros? Letra B. Quanto preciso retirar 3,98 para obter 3,5? E letra C. Pensei em um número, adicionei 1,8 a ele e subtraí 3,75 de resultado. Obtive 4,25. Em que número eu pensei? É interessante esse exercício porque vai fazer você revisar aí operações com vírgula. Então é sempre bom, a gente está muito acostumado, né, com a calculadora e assim a gente vai conseguir aí revisar também números decimais.
Então, conferindo esse exercício, nós temos como resultado. Observe aqui comigo. Então, quanto preciso somar 2 0,35 para completar 3 inteiros? Então, lembrando que 3 inteiros aqui, ó, né? Eu vou usar a vírgula e completar com zeros. Aí, aqui vira 10, 9, 9 e o meu 3, né, que emprestou para os demais, ficou 2. Então, eu tenho 0,965. Lá na letra B, quanto eu preciso retirar? Então, eu não sei qual é esse número, eu vou chamar ele de X. Então, o que ela está em português, né, em escrita, eu vou colocar na linguagem matemática. 3,98, o número que eu não sei, né? Igual a 3,5. Fazendo aí a subtração, eu obtenho 0,48. Tá? E agora, no último, então, pensei em um número, que eu não sei qual é, então eu vou chamar ele de X, adicionei a 1,8 e subtraí. Então, como que eu resolvo esse tipo de situação? Eu vou lendo, né, o que o exercício me pede e vou transformando em uma equação matemática. Aí, ele me obteve 4,25. Fazendo, né, os cálculos aqui, ó, x mais 1 menos, do outro lado da igualdade 4,25. Aí eu passei este número para o lado de lá, me deu 1,25, aliás, 1,95, que eu vou passar para o outro lado agora, e me dá 6,2. Então, o número que eu pensei, neste caso, é o 6,2. E para a gente aí finalizar, então, essa nossa primeira aula de nivelamento com os números racionais, eu tenho este último exercício. A fim de reforçar o orçamento familiar, uma dona de casa começou a produzir doces para revender. Cada receita é composta de 4/5 de quilograma de amendoim e 1/5 de quilograma de açúcar. O quilograma do amendoim custa R$10 e do açúcar R$2. Porém, o açúcar teve um aumento e o quilograma passou a custar R$2,20. Para manter o mesmo custo com a produção de uma receita, essa dona de casa terá que negociar um desconto com o fornecedor de amendoim. Nas condições estabelecidas, qual será o novo valor do quilograma de amendoim? O que é interessante nesse exercício? Você tirar, então, todas as informações matemáticas. Então, 4/5, 1/5, R$10 e de 2 para R$2,20. Então, transformar em uma equação e assim você conseguirá resolver de acordo com o exercício que está me pedindo. Tá bom, gente? Já retornamos.
Então, resolvendo o exercício, como é que ficou o resultado? Acompanhe aqui comigo. Então, primeiramente, nós vamos calcular o preço inicial da receita P, certo? Então, eu tenho 4/5 de 10, que lembra que é o amendoim, certo? E 1/5, que é o açúcar, certo? Então, essa é a primeira situação que eu tinha. Então, neste caso, fazendo os cálculos, eu tenho 8,40. Então, com o aumento do preço do quilograma do açúcar para 2,20, então nós temos que descobrir qual será esse valor de X, né, do preço do quilograma do amendoim a ser negociado, de modo que a gente tenha que manter, né, esses doces, então, neste preço de 8,40. Então, agora, eu vou ter, no lugar aqui do preço que eu encontrei, então eu vou ter o valor dele substituído. Aí, o 4/5, onde eu tinha aqui o 10, é que eu vou substituir, certo, gente? Então, vai ser aí a minha incógnita. Então, 4/5, eu vou dividir o 4 por 5, me dá 0,8. 1 dividido por 5 vezes o 2,20, que me deu 0,44. Agora, eu passo como eu tenho que descobrir o valor, né, de X, que é a minha incógnita, eu passo para o outro lado. Então, 8,40 menos 0,44 me dá 7,96 dividido por 0,8, que me deu 9,95. Então, na aula de hoje, nós revimos o que são números racionais. Até breve!